Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la, colocá-la em prática e crescer espiritualmente. Temos feito aqui uma série de estudos na Epístola de Pedro, de 1 Pedro. E hoje vamos ler o capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10, que diz assim: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experimentado de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Bom, deixe-me dizer novamente de que Pedro escreveu essa epístola aos cristãos que estavam sendo perseguidos, que ele os chama de eleitos e que são forasteiros em diversas regiões na época do Império Romano. Ele fala são eleitos e forasteiros da diáspora, né, no Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e assim por diante. Então eram crentes que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e por isso estavam na diáspora, estavam dispersos por várias regiões, aí onde eles iam eram perseguidos. E é a esse povo, esses cristãos que Pedro está escrevendo, e no texto imediatamente anterior ele falou sobre a santidade na vida, e ele exorta para que os cristãos sejam santos em toda a vossa maneira de viver. E agora ele vai falar da pedra viva e da nação santa que são os cristãos. A pedra é Jesus Cristo, mas ele diz que nós também somos pedras e que Jesus Cristo é a principal pedra angular e que o povo de Deus é nação santa e sacerdócio real. Vamos versículo por versículo. Primeiro ele diz, portanto, né, vocês devem... portanto, por quê? Porque ele disse anteriormente para vocês serem santos e que a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, essa santidade consiste em que abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, falar mal uns dos outros. Maldade é uma palavra genérica, onde implica em todo tipo de maldade mesmo, todo engano, querer enganar o outro, ser hipócrita, e a inveja, que é querer ter o que o outro tem.
bem como todo tipo de maledicência, falar mal uns dos outros, né? Tiago, na sua epístola, ele diz que quem fala mal dos outros o julga, e que há um só Deus e legislador, um só juiz e legislador, que é Deus. De modo que aquele que fala mal do outro está julgando, e se o único juiz e legislador é Deus, quando nós falamos mal do outro, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus, julgando. E a história bíblica demonstra que aquela pessoa que quis, aquele anjo que quis se colocar no lugar de Deus, foi exterminado dos céus. Lúcifer se tornou, né, o anjo da maldade, o Lúcifer, o diabo. Então falar mal dos outros é muito perigoso, porque quando falamos mal, estamos julgando os outros, e julgar é muito perigoso. Aliás, Jesus já ensinava que não julgueis para que não sejais julgados, e que com a medida com que você medir, você também será medido, né? E então, Pedro está dizendo aqui, viver em santidade, né, de acordo com a palavra de Deus, que permanece e vive para sempre, implica em abandonar toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja e todo tipo de falar mal dos outros, todo tipo de maledicência. E então o apóstolo Pedro nos exorta ao crescimento espiritual. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência que o Senhor é bondoso. Crescer espiritualmente é um mandamento bíblico. Nós vamos encontrar isso por todo o Novo Testamento, a necessidade de crescimento espiritual. Aqui Pedro diz que é um crescimento para a salvação. A salvação aqui é uma referência à salvação que nós vivenciamos hoje, né, de sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Então isso requer um crescimento espiritual. Ele diz desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento. Esse crescimento, Paulo também vai falar dele, como disse todo o Novo Testamento, e Paulo fala em capítulo 4 de Efésios, versículo 16, e nos diz qual é o padrão desse crescimento, até onde eu devo crescer espiritualmente. Capítulo 4 de Efésios, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Este é o padrão, ao estado pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E enquanto Pedro exorta que, como crianças recém-nascidas, nós desejemos o genuíno leite espiritual, que é uma referência à palavra de Deus, Paulo, na sua teologia, está dizendo que nós precisamos tomar desse leite espiritual até não sermos mais como crianças levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Ou seja, cresça espiritualmente. Só tem uma maneira de crescer espiritualmente, é conhecendo Deus e a sua vontade através da sua palavra, de conhecer a palavra de Deus através da oração, através do jejum. Crescimento espiritual vem a nós, ou nós conseguimos crescer espiritualmente quando nós tomamos o que eu chamo de vitamina BJO, Bíblia, jejum e oração. Tomar vitamina BJO 3 vezes ao dia, para que nós sejamos crescidos, maduros em Cristo Jesus. Esse é o genuíno leite espiritual que Pedro está nos recomendando aqui. Se é que nós já experimentamos que o Senhor é bondoso, diz ele. Chegando-se a ele, Cristo, pedra que vive,
Jesus Cristo é a pedra, aquela afirmação de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra, a afirmação que Pedro fez, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E agora Pedro está dizendo aqui, chegando-se a ele, a pedra que vive, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, precisamos ser como Cristo, né? São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Bom, se nós precisamos ser uma pedra que vive, assim como Jesus Cristo, assim também vós, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Lá, anteriormente, Pedro está dizendo para desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento. Aqui, mais adiante, Pedro está dizendo, esse crescimento é a construção de uma casa espiritual. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedras que vivem, que são edificados casa espiritual. Jesus contou a história daquela pessoa que construiu a casa sobre a areia e da que construiu sobre a rocha. Precisamos construir a nossa casa na principal pedra de esquina, ou a pedra angular, como vai dizer mais adiante, em Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. A nossa construção espiritual tem que ser baseada em Cristo Jesus. E edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, nós somos sacerdotes santos, é a figura lá do Velho Testamento, do sacerdote que oferecia sacrifícios, e Pedro vai te falar aqui do sacrifício que nós devemos oferecer como sacerdócio santo que nós somos. Ou seja, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que o escritor aos Hebreus vai dizer, capítulo 13, versículos 15 e 16, de que o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus hoje é o seguinte, diz assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício. Não se esqueçam da prática do bem, ou de boas obras, como diz em outra tradução, e da mútua cooperação. Prática de boas obras e mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses são os sacrifícios que nós, como sacerdotes espirituais, sacerdotes santos, precisamos oferecer a Deus. Então vou repetir, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí então ele vai citar profecias de Isaías, falando que a pedra que vive, que é Jesus Cristo, na qual nós precisamos construir a nossa casa espiritual e o nosso sacerdócio santo. E ele diz, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Cristo é a pedra, e quem nela crer não será envergonhado. Profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Versículo 7 diz, portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. É a base do alicerce. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para aquele que não crer, Cristo é a pedra que foi rejeitada, mas que veio a ser a principal pedra angular. A pedra angular era aquela pedra que formava um ângulo ou um triângulo que era colocado nos arcos das construções antigas, aquela pedra que sustentava as paredes dos dois lados dos arcos.
E ele disse, então, para os descrentes, Jesus, a pedra, se tornou a pedra de tropeço, rocha de ofensa, que é a profecia de Isaías, capítulo 8, versículos 14 e 15. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, esse versículo é bem conhecido, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, louvor, boas obras e prática do bem. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está dizendo que o povo de Deus é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo aqui é a igreja como povo de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo de Deus, somos igreja para fazermos isso, proclamar as virtudes de Deus. Antes vocês nem eram povo, não eram igreja, agora vocês são. Mas agora são povo de Deus, são igreja, Pedro está dizendo. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Isso é a graça de Deus, que nos alcançou pela sua misericórdia e nos tornou seu povo, nos tornou casa espiritual, nos tornou sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para a reflexão, começando no versículo 1, você abandonou toda a maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda a maledicência. Você cresce espiritualmente, você deseja o genuíno leite espiritual para o qual é dado crescimento. Falei aqui que o padrão é a estatura de maturidade de Cristo e que nós somos casa espiritual e sacerdócio santo, sacerdotes de Jesus Cristo, a fim de proclamar, de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus e proclamarmos as virtudes de Deus àqueles que não creem. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe. Amém.